Para completar o nosso vídeo, eu quero falar sobre uma opção que, no meu entendimento, poderia ser um jogador razoável, para a composição de um elenco dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, e eu vi alguns torcedores comentando sobre ele aqui no canal, que é o Valdívia. Você lembra dele? Aquele Valdívia, o brasileiro, tá? Ex-internacional, jogou também pelo Cuiabá, Vasco, Atlético Mineiro, São Paulo, e estava no Cuiabá, né? A última temporada dele foi em 2022, aqui no Brasil. Hoje ele joga pelo Jeonman Dragons, acho que é essa a pronúncia, do futebol da Coreia do Sul, e está bem por lá, viu? Hoje o Valdívia tem 30 anos, nessa temporada já marcou 10 gols e deu 5 assistências. No ano passado, na segunda divisão da Coreia, esse ano ele está na primeira, mas no ano passado ele marcou 14 gols e deu 14 assistências no primeiro ano dele de futebol asiático, em 37 aparições. Olha, o Valdívia hoje está olhando assim uma realidade de campeonato brasileiro, onde poucos jogadores fazem essa função de um meia central, um meia armador de jogadas. Eu não acho que o Valdívia seria uma opção ruim, não, viu, para a Série A do Brasileirão. Óbvio que não é para ser um jogador para ser a peça fundamental, aquele cara para tirar o chapéu, não é o Lucas Lima, por exemplo, não seria, em hipótese alguma, mas para a composição do elenco eu não acharia ruim. A última temporada de Série A dele foi pelo Cuiabá em 2022, ele marcou naquele ano 4 gols e deu 3 assistências. Na Série A até começa bem, mas acaba perdendo espaço na reta final, tanto é que marcou apenas 2 gols na primeira divisão. Pelo Avaí foi bem, na Série B de 2021, acabou conquistando o acesso naquela temporada. 2020 também foi uma boa temporada do Avaí, com 7 gols aí do Valdívia. E outros números ali mais para o começo da sua carreira, principalmente em 2015, no Internacional, foram 19 gols em 53 jogos. Atleta que é revelado pelo Rondonópolis, né? Esse clube no Mato Grosso. Ele joga muito bem a copinha e acabou chamando a atenção do gigante internacional. Pode deixar a sua opinião. O que você acha sobre o Valdívia? Vou deixar para vocês um mapa dele de movimentação aqui passando na tela, para vocês observarem. É um mapa bem preenchido na região central do gramado. É um jogador que tem sim uma boa batida na bola, de média e longa distância. Vem pisando muito na grande área, nesses últimos jogos também lá na Coreia. E ele faz uma função até mesmo como um ponto esquerdo, um meio esquerdo, caindo por ali, tá? Tentando bater uma bola de fora da área. No Cuiabá também já era um jogador que apresentava mais essa característica pelo lado esquerdo do gramado. O que você pensa sobre o Valdívia? Se você faria esta contratação? Ele tem contrato lá na Coreia do Sul, segundo o site Transfer Market, até dezembro de 2026. Então não é tão simples uma saída dele nesse momento. Ele está avaliado mais ou menos em 800 mil euros, segundo o site Transfer. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a fornecedora de camisas esportivas para o Leão nesta temporada de 2024, que é a Umbro. Quais são os valores e seria vantajoso para o esporte pensar em uma mudança na temporada de 2025, muito provavelmente com seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Os valores hoje, né, desta temporada de 2024, no acordo com a Umbro, onde já tem essa parceria com o esporte desde a temporada de 2019, rende ao Leão aproximadamente 5 milhões e 700 mil reais anuais. Esta quantia aumentou muito do último acordo, que era de apenas 1 milhão de reais. Agora, com a própria Umbro, né, o esporte conseguiu este valor considerável. Segundo o presidente Yuri Romão, ele afirmou sim que teve 3 propostas para trocar o seu fornecedor de material esportivo nesse ano. No entanto, pelo fato da Umbro ter cumprido honestamente contado, né, e ter atendido às demandas do Leão, eles teriam a prioridade. E foi de fato, né, o que aconteceu. O Yuri Romão comentou o seguinte à época com esta renovação da Umbro. Abre aspas. A Umbro mostrou ao longo desses 2 anos que eu estou no clube que é uma grande parceira. Não tenho o que falar dela. Por isso mesmo estamos aguardando eles. Mas eu vou optar pelo melhor contrato. E o melhor contrato é aquele que vai nos resguardar financeiramente para o ano que vem. Ou usar mais do que estamos usando agora, né? Foi a declaração do Yuri Romão, também confirmando outras 3 empresas interessadas. No anterior contrato da Nike, né, de 2014 a 2018, melhor dizendo, com a Adidas, a empresa alemã ela pagava uma média de 5 milhões de reais por ano, tá? É sim uma quantia muito alta. Para 2019 não houve proposta de renovação contratual, aí sim quando fechou, né, este acordo com a própria Umbro. Alguns outros torcedores, né, acabam pedindo, por exemplo, uma empresa como a Nike
Sendo bem honesto para vocês, eu já gravei esse vídeo falando sobre o Goiás e sobre o Remo. O que eu ressaltei principalmente para o Goiás, que tem a marca própria? Os valores da camisa do Goiás, elas são muito altos. Você não consegue, por exemplo, comprar uma camisa do Goiás de jogo, nem que seja o uniforme 3 ou do ano passado, por R$200, 250. São todas camisas de R$280 com a marca própria. Pô, eu já falei isso, vários torcedores também. Eu prefiro pagar muito mais 350, que seja R$400. Eu pagaria muito mais satisfeito em uma camisa, por exemplo, da Adidas, da Nike ou até mesmo da Umbro, do que uma marca própria a R$300. Porque assim, não que a qualidade seja terrível da marca própria, mas não é igual, né? Isso é óbvio. E os clubes do futebol brasileiro, eles, sei lá, cara, às vezes eles tentam ser espertinho demais para cima dos torcedores. Isso eu não concordo, tá? Porque é o maior ativo do clube e às vezes os clubes eles tentam meio que tentar iludir com palavras, enfim. Aquela ideia de ter uma marca própria não era para ter o valor mais baixo para o torcedor e, consequentemente, mesmo com uma quantia menor que o clube receberia, a margem de lucro seria maior, porque não teria um intermediário. Não era essa ideia? Então, pois é, ela não funcionou. Tá? Pelo menos para o Goiás, para o Remo, a gente não vê clubes, por exemplo, né, como esses que eu citei, com uma grande vantagem financeira em relação aos demais. Para o esporte, eu gostei. Tá? Eu entrei aqui no site da Umbro, uma camisa hoje oficial do Leão, uma réplica, né, da de jogo, por R$199 da Umbro, aquela camisa número 3. As outras camisas mais recentes, aí sim elas têm um valor mais salgado, né, de R$399, a camisa da Umbro, a terceira, né, desta temporada, por ser um lançamento acaba ficando um pouco mais alto, mas você encontra peças, por exemplo, como a camisa branca do ano passado, de 2023, por R$139, um material espetacular, inclusive eu vou comprar um nos próximos meses aqui para o canal para ficar mais personalizado para a gente, tá? É muito barato mesmo. Você encontra outras assim de polo, né, da própria Umbro, por R$149. Então, os preços do esporte nesse contrato com a Umbro não estão salgados para o torcedor. Então, por ter essa quantia repassada de 5 milhões, que eu acho 5 milhões e 700, esse é um valor interessante, mas esse valor repassado para o torcedor, eu não mudaria de fornecedor para o ano que vem, a não ser, claro, o próprio Yuri Romão comentou isso, se aparecer uma Nike, uma Adidas, ou sei lá, a capa que seja, e que tem uma oferta financeira maior, aí sim, eu não vejo como nenhum problema, mas hoje o torcedor do esporte, pelo menos da minha interpretação, você pode deixar o seu comentário se você pensa assim, os valores não estão absurdamente altos, como a gente vê em vários clubes aqui em território brasileiro. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Esse próximo jogo do esporte contra o América Mineiro. Vitória do Leão fora de casa pagando 3,50.